Vamos dar partida aqui no YouTube. Gente, boa noite, sejam bem-vindos a esta live sobre compostos fenólicos de como aplicar na prática clínica. E eu sou Amanda Fernandes, sou nutricionista e criadora aqui do Método BDN, o Bioquímica Descomplicada da Nutrição. E meu objetivo é ajudar outros nutricionistas a terem segurança na sua prática clínica. Mesmo que você seja iniciante na área ou esteja trocando de área, né? Então vamos lá, esse tema de hoje dos compostos bioativos, que na verdade os compostos fenólicos, que é o que a gente vai focar, foi uma escolha, né, de vocês pelo link lá no Instagram. E eu queria conversar aqui com vocês, antes de falar especificamente sobre ele, dizer que eu tenho um carinho especial sobre esse tema, porque tanto minha dissertação quanto minha tese foi sobre compostos bioativos, mas não compostos fenólicos, e sim sobre proteínas bioativas. E querendo ou não, a gente acaba estudando bastante sobre os compostos bioativos em geral. Então a gente tem ali aquela paixãozinha, né, maior sobre esse tema. E os compostos fenólicos, na verdade os compostos bioativos, eles são divididos em 3 categorias e a gente vai clarear aqui, vai desmistificar para que a gente possa entender bem o que são esses compostos e como aplicá-los, tá? Antes de tudo, eu acho interessante comentar com vocês que essa coisa dos compostos bioativos, os bioativos mesmo, vamos pensar aqui no macro para depois ir para os fenólicos, tá? Ele foi iniciado para falar sobre compostos bioativos lá no Japão, na década de 80, em que eles tinham um programa de saúde no país, no Japão, que se chamava FOSHO, que é Food for Specific Health Use, que é justamente alimentos para uso específico na saúde. E essa abordagem o Japão acabou trazendo por quê? Porque o país estava ficando mais velho, então aquela pirâmide, né, da epidemiologia estava ficando invertida, então tinham mais pessoas com mais idade do que pessoas mais novas, e com isso as doenças crônicas não transmissíveis iam aparecendo, iam surgindo, como diabetes, obesidade. E o Japão começou a incentivar, o governo japonês começou a incentivar essas pessoas, né, a consumirem esses alimentos que têm propriedades bioativas para a saúde, a fim de levar saúde de fato para a sua população e assim minimizar os gastos com os cofres públicos. Pois é. E por que o Japão fez isso? Será que ele era bonzinho? Não, era porque demandava muito dinheiro do governo para tratar dessas doenças crônicas não transmissíveis da população. E dentro desses compostos bioativos, certo? Eu até deixei escrito aqui no quadro, se você está aqui no Instagram não vai ver muito bem, mas depois eu vou virar um pouco a tela para vocês verem. E quem está aqui no YouTube vai ver melhor. Aqui eu trouxe aqui no quadro a divisão dos compostos bioativos. E essa divisão aqui, a base dela está lá no Cosolino, no Biodisponibilidade de Nutrientes, nesse livro aqui. Esse aqui já é a edição anterior, que é a que eu tenho. Já tem um novo, né, que é na capa azul, então, mas a gente utiliza, né, que esse aqui é o que eu tenho. Então, os compostos bioativos, eles são divididos basicamente em 3 categorias, que são os compostos fenólicos, que é o que a gente vai falar nessa live de hoje, certo? Deixa eu puxar aqui para quem tá no Instagram poder ver também. Opa, agora sim. Então, esses compostos bioativos, eles são divididos em compostos fenólicos, certo? CF, glicosinolatos, ok? E em carotenoides, a provitamina A, tá? Então, quando a gente tem esses 3 compostos, as 3 substâncias, são quem compõe aqui os compostos bioativos, certo? E se tratando dos compostos fenólicos, aí sim é que a gente vai tratar sobre esses moços aí. E os compostos fenólicos, gente, eles são divididos em 2 grandes famílias, em 2 grandes categorias. Tanto os compostos, os flavonoides e os não flavonoides.
A família dos compostos fenólicos, ela é enorme, ela é gigante. E antes de a gente falar um pouquinho sobre essas categorias, enfim, essas coisas, é interessante também a gente abordar e deixar claro aqui nessa live que compostos fenólicos, eles são, né, de fato, a real, a defesa natural das plantas. As plantas produzem esses compostos para se defender contra os raios ultravioleta, contra insetos e até mesmo contra outras substâncias que tem na natureza, certo? Então, se você parar para pensar que os compostos bioativos, no caso, os compostos fenólicos, que são fitoquímicos, que é o que a gente chama, eles têm essa propriedade de proteger as plantas, então podemos dizer que essa categoria, né, de mecanismo de ação dessas plantas acabam beneficiando a nossa saúde quando nós ingerimos esses alimentos, né, que têm esses compostos bioativos. Então, dito isso, dito que compostos fenólicos eles são metabólitos secundários das plantas, né, que é a sua defesa natural e que nós podemos nos beneficiar também desses benefícios, nos beneficiar do que traz aí de coisas boas, né? Então, se tratando dos fenólicos, dos compostos fenólicos, nós temos basicamente duas categorias: os flavonoides e os não flavonoides. Então, como eu comentei, são duas grandes famílias. E dentro de cada categoria, nós temos várias outras famílias. Parece que assim vai se desmembrando, é como se fosse uma árvore que ela vai se desmembrando em vários compostos. E eu quero comentar assim que, por exemplo, o mecanismo de ação desses compostos bioativos, dos compostos fenólicos, sejam eles flavonoides ou não flavonoides, a base do mecanismo de ação é basicamente o mesmo, certo? Eles vão funcionar como compostos antioxidantes, tanto é que eles são protetores das células vegetais, né? Então, eles tanto trabalham com essa propriedade antioxidante, quanto tem atividade antibacteriana, bacteriostática, ou seja, antibacteriana é porque ele vai ter aquela ação de matar algumas bactérias. E a atividade bacteriostática é de parar o crescimento de algumas bactérias. Assim como a atividade antioxidante é silenciar ali os radicais livres, se ligar a esses radicais livres e silenciá-los, ou seja, protegendo a nossa saúde, melhorando vários mecanismos do nosso metabolismo, inclusive ali do emagrecimento. Então, quando a gente pensa em compostos fenólicos, a gente tem que se lembrar são fitoquímicos, são substâncias das próprias plantas, né, que elas fabricam para poder se protegerem, né, de raios ultravioleta, desses agressores aí do ambiente. E a quantidade de compostos fenólicos que uma planta vai ter ou deixar de ter vai depender de vários fatores. Se uma planta é exposta a mais agentes agressores, então ela vai acabar produzindo mais compostos fenólicos. Se ela tem ali uma planta que ela é mais protegida, digamos assim, que não é tão incentivada pelo raio ultravioleta, enfim, por esses agentes agressores da natureza, ela vai acabar produzindo menos. Então, a quantidade e a biodisponibilidade, que isso aqui é o mais importante, é de que esses compostos fenólicos vai depender do ambiente em que essa planta foi, né, plantada, onde é que ela se encontra, do clima, certo? Da matriz alimentar, de quais são os componentes químicos que estão ali presentes naquele alimento em si. E isso vai provocar uma diferença nessa biodisponibilidade. Veja só, deixa que eu clarear as ideias. O ambiente em que essa planta vai estar vai diferenciar a quantidade que ela tem de compostos fenólicos. Consequentemente, isso também interfere na biodisponibilidade, ou seja, o quanto o nosso corpo vai conseguir absorver. Não apenas isso, o nosso próprio corpo também, a nossa microbiota intestinal,
a composição, né, dos alimentos que a gente colocou ali no prato vai interferir na biodisponibilidade desses compostos fenólicos. Então, tudo isso vai influenciar na biodisponibilidade, na bioacessibilidade desses compostos fenólicos que vêm ali dos alimentos. E se tratando de artigos científicos que falam sobre os compostos fenólicos, a gente vê que tem muitos artigos que são internacionais, que trazem muitos alimentos que a gente, dependendo da região do Brasil em que nós estamos, a gente não tem tanto acesso a certos alimentos, na verdade. Vocês já pegaram, assim, algum artigo que fala sobre os compostos fenólicos, sobre o quanto é importante para a saúde, e quando a gente vai ver a tabela lá com vários alimentos, tem alimentos que a gente nem tem, né, na nossa região. E o Brasil é gigante, então dependendo de onde você se encontra, talvez você tenha alguns alimentos e outros não. Então será que no nosso país, na nossa região, os alimentos que nós temos, por exemplo, aqui eu moro em Natal, né? Então aqui é uma região muito tropical. Então a gente encontra muito abacaxi, caju, então tem muitas frutas que em outros países não vai ser tão acessível. Só que as pesquisas científicas sobre esses compostos temos uma maior quantidade, né, em outros países e não necessariamente aqui no Brasil, principalmente publicações internacionais, né, em revistas de alto impacto, enfim. Aí é uma outra conversa. Mas isso não quer dizer que não tenha compostos fenólicos ou compostos bioativos em geral nos alimentos que a gente tem na nossa própria terra. Isso é o mais interessante, isso é o mais legal que a gente pode ter, certo? E vamos aqui falar, né, sobre quem são esses compostos, onde que eles estão, quais são os alimentos que a gente pode ali colocar na nossa prática, de como colocar isso nos planos alimentares para os nossos pacientes, de forma que possa casar ali e tenha, que seja um plano alimentar realmente com assertividade. Então aqui os flavonoides, certo? Aqui quem tá no Instagram já vai perder um pouquinho, né? Mas vamos aqui, eu vou puxar aqui de volta, certo? O quadro. E vamos pensar aqui, ó. Os compostos fenólicos, certo? E aqui nós temos os flavonoides e os não flavonoides. Então a gente vai falar sobre esses aqui, certo? Então, os flavonoides, por exemplo, nós temos isoflavonas, flavonol, quercetina, antocianinas. Então, todos esses compostos fenólicos a gente consegue encontrar em alimentos distintos. Por exemplo, as isoflavonas são compostos fenólicos de categoria flavonoides e que a gente encontra, por exemplo, nas leguminosas, feijão, ervilha, grão de bico, lentilha. Então, se a gente pega um paciente, pelo menos aqui no Brasil, pelo menos aqui na minha região, é muito comum a gente consumir um arroz com feijão, na é verdade? E quando a gente pega assim um paciente que não consome de jeito nenhum feijão, por exemplo, que é o mais comum, então por que não a gente pensar sobre incluir, será que você gosta de ervilha? Será que você topa comer ervilha? Grão de bico, lentilha, soja, essas outras leguminosas, né, que também são fontes de isoflavonas, no caso, será que a gente não pode conseguir incluir no plano alimentar? E aí vai ser uma conversa mesmo com o paciente para ver se ele consegue adequar e inserir isso na rotina dele. Porque a gente já vai pensar nesse composto da isoflavona, por exemplo, que está presente nas leguminosas. Quando a gente pensa em antocianinas, a gente vai lembrar das frutas e dos vegetais que têm as cores roxa, vermelha, azulada, a cor magenta, que é próximo ali do roxo. Então, por isso que eu botei aqui esse batom também, não foi por acaso, que é para fazer vocês lembrarem aqui dessa live sobre compostos fenólicos e as cores. E as antocianinas, elas têm essa característica
né, desse tom, né, roxo, vermelho forte, por exemplo, morango, mirtilo, blueberry, e a gente vai pensar, a gente acaba pensando em um monte de frutas que pelo menos aqui nem tem tanto, aqui em Natal nem vai encontrar tanto assim, e encontra sim no formato congelado, né, só que com o congelamento a gente pode perder ali algumas propriedades. Oi, pessoal que está entrando agora aqui no Instagram, seja bem-vindo. A gente está falando sobre os compostos fenólicos e eu já situei vocês sobre o que são compostos fenólicos, como eles são divididos e os compostos fenólicos em si, quais são as categorias, e eu estou falando sobre as categorias dos flavonoides e estou falando sobre as antocianinas. Já, me aprofundei aí nesse entendimento aí do que são esses compostos, certo? E estou comentando sobre onde a gente pode encontrar e como que a gente pode trabalhar com esses compostos em fazer um plano alimentar, né, para o paciente. E eu estava justamente comentando que as antocianinas, que é uma categoria de flavonoide que está dentro dos compostos fenólicos, certo? A gente encontra mais nesses alimentos de frutas e verduras de cor roxa, magenta, vermelha, então berinjela, uva, repolho roxo, todos esses alimentos que têm essa cor, esse tom mais arroxeado, a gente vai encontrar as antocianinas. E a gente precisa trabalhar com essas cores no plano alimentar. Se não tem disponibilidade ali do paciente comprar um morango, um mirtilo, aqui, por exemplo, o morango mofa super fácil, né? Devido à temperatura. Então a gente pensa em outras frutas, em outros vegetais que a gente possa encontrar na nossa região e vai ali trabalhando com o paciente para que ele possa adotar, né? E a outra coisa das antocianinas é porque ela é um pigmento, né? Na verdade, ela tem esse pigmento e ela é muito instável, ou seja, a temperatura, pH, mudança de clima do ambiente, tudo isso vai interferir na biodisponibilidade desse composto. Então, quanto mais da terra, certo, for, melhor, tá? Quanto mais da nossa terra possível for, melhor, para que a gente possa tá aí trazendo esse composto com mais qualidade para o nosso paciente. Quem está aqui no Instagram, às vezes eu olho para cá mesmo, que eu estou aqui no Instagram e no YouTube fazendo a live também. Então, estou olhando para os dois lados, tá? E outro composto fenólico do grupo dos flavonoides é bem conhecido de vocês, que são os flavonoides, tá? Um exemplo de flavonoides, né? A gente encontra ali quercetina, rutina, que estão presentes em alimentos de cores brancas, por exemplo, o couve-flor, a maçã, cebola. Então esses alimentos eles vão ter ali a quercetina, a rutina, e pode prestar atenção que esses alimentos mais de cor branca, né, eles têm um sabor mais adstringente. Então, quando a gente pensar em adstringência em vegetais de cores brancas, a gente vai lembrar da quercetina, da rutina, que são flavonoides e também são flavonas. É um grande grupo ali que eles se encontram. Tanto branco quanto branco amareladinho. Pouco, mas a gente também vai ter esses compostos bioativos. E eles a gente também encontra em alimentos roxos também. Tem um artigo científico muito bacana que eu tenho ele, inclusive quem está lá no canal do WhatsApp, né, da Semana da Bioquímica Aplicada, depois eu posso mandar esse artigo, e ele é todo em inglês, mas ele é bem intuitivo assim para ler e fica prático de você entender e você pegar ali essas informações sobre os compostos fenólicos, certo? Em relação aos compostos fenólicos que não são flavonoides, nós temos vários, por exemplo, ácidos fenólicos, lignanas, estilbenos, eu tenho certeza que vocês conhecem, porque eles têm subcategorias e muitas vezes a gente conhece pela subcategoria que eles são classificados. Por exemplo, olha só, estilbenos.
Um dos tipos de estilbenos mais conhecidos, né, e também mais quimicamente conhecidos e conhecidos da nutrição, é o resveratrol, que a gente encontra na uva, no vinho, no suco de uva integral. Então, o resveratrol, que tem essa corzinha aqui, ó, do batom, a gente encontra principalmente nesses alimentos roxos também, semelhantes ao que a gente encontra das antocianinas, né? E esses estilbenos, por exemplo, tem um fator muito interessante deles, que é a proteção cardiovascular que esses compostos trazem. Então, a gente tem que ponderar ali esses alimentos roxos. Eu sempre gosto de colocar nos planos alimentares, quando eu prescrevo, para o meu paciente sempre pensar em uma cor roxa, principalmente no início do tratamento, enfim, para tratamento sempre, né? Alimentos de cor roxa, porque aí você vai conseguindo trabalhar com essa questão de melhorar esse desempenho cardiovascular a longo prazo, né? Porque a gente tá falando aqui de compostos fenólicos, a gente não tá falando aqui de medicamento que vai ter uma ação, ó, rápida, então calma, né? Então, tem até uma coisa interessante que sobre os estilbenos, sobre o resveratrol especificamente, que é conhecido como o paradoxo francês. Vocês já ouviram falar? Comenta aí comigo se vocês já ouviram falar sobre o paradoxo francês. Tem uma história antiga, né, de que os franceses, eles têm o hábito de comer muitas massas e muito queijos, alimentos mais gordurosos. Em contrapartida, eles também têm o hábito de consumir muito vinho, né? O suco de uva, o vinho principalmente. E há alguns anos atrás, lá na década de 90, se eu não me engano, tiveram estudos de que os pesquisadores começaram a procurar um entendimento sobre como que nós, franceses, no caso eles lá, né? Como é que pode? Os franceses comem tanta massa, molhos, queijos e tem uma baixa incidência de doenças cardiovasculares. Isso lá pela década de 90, no caso. Se eu não me engano, era 90, 80, 90, se eu não me engano, 90 mesmo. Eles começaram a pesquisar os hábitos de vida desses franceses e viram que era o resveratrol, que é esse composto fenólico, que eles tinham o hábito de consumir ali junto dos alimentos e fazia com que fosse um diferencial para proteger a saúde do coração desses franceses, no caso, né? Então, mesmo com alimentação rica em massas, carboidratos simples, macarrão, pizza, essas coisas, e com queijos, né, com gordura animal, gordura saturada, mesmo assim, eles tinham ali alguma coisa que os protegiam de doenças de coração. E foi visto que era o resveratrol, ali combinado com alguns outros fatores, enfim, de estilo de vida, que isso faz parte, a gente sabe que uma coisa só não vai ser milagroso, né? Mas traz ali aqueles benefícios. E tem um termo não tão novo, né, mas vem sendo cada vez mais abordado, que é o anti-aging. Já ouviram falar? Anti-aging, que é assim, anti-idade, é como se fosse a fonte da juventude. E o resveratrol, ele recebe aí esse rótulo, né, do anti-aging, porque ele auxilia na respiração mitocondrial. Ele faz com que as mitocôndrias, são aquelas células que são nos forninhos, que queimam, ajudam ali a queimar gordura, produzir energia, produzir ATP, ele faz com que, o resveratrol, ele faz com que haja uma respiração mitocondrial maior, ou seja, aumenta o gasto energético, né? Aumenta a queima de gordura, que no caso é pela via lá da oxidação lipídica. Meu Deus, muita coisa, né, sobre o resveratrol. E não para por aí, tem muito mais coisa para falar sobre ele. Mas vamos pular aqui e vamos passar para as lignanas, que também é um composto fenólico do grupo dos não flavonoides. E as lignanas a gente encontra elas, por exemplo, sabe aonde? Na linhaça, também em sementes, certo? Em sementes e grãos integrais, que não, ou seja, que não estão polidos, né? Então, essas lignanas são esse tipo de composto fenólico, essas lignanas, elas estão presentes nessas sementes e elas também têm essa função muito boa, certo? Tanto para a saúde intestinal quanto para essa função ali antioxidante. Mas tem um porém aqui das lignanas,
que é justamente porque elas só são absorvidas depois que elas passam por transformação por meio da microbiota intestinal. E se a gente for parar para pensar no nosso paciente que tem sobrepeso, obesidade e que já é clássico, a gente já sabe que esses pacientes eles possuem desbiose, ou seja, tem uma alteração da microbiota. Então, se a gente simplesmente coloca ali um composto fenólico pensando de que vai ter benefício de ser antioxidante, tal, enfim, tudo mais, e se a gente não pensa primeiro na microbiota intestinal, a gente está meio que colocando nosso trabalho de água abaixo. Porque as lignanas, especificamente, no caso, elas precisam passar por alterações nessa microbiota intestinal, elas precisam chegar lá no intestino e sofrer transformação. E quem provoca essa transformação das lignanas para que elas fiquem na sua forma ativa são as bactérias intestinais e a microbiota intestinal. Então, se a gente tem no nosso paciente uma desbiose, uma microbiota intestinal desregulada, essa lignana ela não vai ser tão bem transformada. Então, à medida que ela não vai sendo bem transformada, ela também não vai sendo absorvida. E se ela não é absorvida, significa que nosso paciente acaba não tendo o benefício que a gente esperava que ele, ou que a gente queria, que a gente planejou que ele tivesse. Então, por isso que é tão importante a gente entender o mecanismo de ação, de como que esses compostos bioativos eles atuam no nosso organismo, de quais são as necessidades nutricionais por trás de cada coisa, né, para poder ter uma boa disponibilidade, uma boa absorção desse composto para que realmente tenha ali um benefício, né, por trás dele. Outro composto fenólico que a gente também tem, que é bem conhecido, é a cumarina, e que tem lá Ai, gente, esqueci, na cúrcuma, certo? O composto bioativo que está presente ali na cúrcuma tem atividade antioxidante muito poderosa, inclusive tem vários artigos científicos, pesquisas que fazem a suplementação com a curcumina para poder verificar o seu poder, né, antioxidante, inclusive até melhora da glicemia, melhora da insulina. Então, tudo isso por trás desse composto fenólico especificamente. E também tem um negócio engraçado, interessante, que são os taninos. Os taninos também tá ali presente dentro dos compostos fenólicos e eles têm um sabor adstringente. Lembra que eu comentei que a quercetina, a rutina, tem esse sabor adstringente? Pois é, os taninos também têm. Os taninos têm até um artigo científico bem legal que ele tem um desenho, né, assim, da língua com as papilas gustativas e que quando esses taninos eles encostam, né, eles se agregam ali nessas papilas gustativas, eles acabam tendo esse sabor adstringente. E esses taninos a gente encontra onde? Ó, muitos alimentos de verdade. Uvas, castanhas de caju, manga, sementes, amêndoas. No café também a gente encontra os taninos. E tem em chás, inclusive tem um chá que eu lembro que quando tinha dor de barriga, né, quando era criança, até hoje, quando tem algum problema ali com dor de barriga, toma um chá de quê? Vocês sabem? Um chá de boldo. E quando a gente toma um chá de boldo ali, né, no duro, digamos assim, é aquele sabor astringente, chega assim, dá uma estrelada na língua, que é justamente o tanino, porque os taninos ele tem essa função, eles têm essa propriedade de ser antidiarreico, porque eles seguram ali aquelas bactérias, para falar em termos técnicos, eles precipitam proteínas. Então eles agarram ali certas bactérias, digamos assim, vamos simplificar, colocar algo bem simples aqui, e acabam trazendo essa função, né, antidiarreico. Então vejam o quanto de coisa a gente tem. E essa questão de usar os taninos, os alimentos que são fontes de tanino, é bem importante para os nossos pacientes que possa estar com síndrome fúngica, alguma coisa nesse aspecto, porque eles também são antifúngicos. Então sempre tem ali alguma questão sobre microbiota, sobre tratar alguma síndrome fúngica, alguma coisa nesses aspectos que o nosso paciente muitas vezes acaba chegando, né, com
com essas queixas, com sinais e sintomas que trazem essas queixas. E para a gente reforçar aqui, o mundo dos compostos bioativos ela é gigante. Inclusive, quem está inscrito na Semana da Bioquímica na Prática vai descobrir, de certa forma, uma coisa minha que eu nunca contei praticamente para ninguém, até mesmo muita gente da família assim nem sabe, nem sonha, e que foi sobre os compostos fenólicos. Mas enfim, isso é papo aí para a Semana da Bioquímica na Prática. E só para a gente fechar aqui, para a gente memorizar, para a gente realmente reforçar, aprender, lembrar que os compostos bioativos, vem aqui junto comigo, nós temos os compostos bioativos e que eles são divididos basicamente em três grandes categorias: os compostos fenólicos, os glicosinolatos e os carotenoides. Essa classificação aqui é lá de Cosolino, né? Tem aqui no Biodisponibilidade de Nutrientes, tem um capítulo sobre compostos fenólicos. E dentro dos compostos fenólicos, nós temos os flavonoides e os não flavonoides. E dentro de cada categoria a gente tem outras grandes famílias. E que cada um vai ter sua particularidade e que a gente consegue ali ir adotando e colocando nos planos alimentares dos alimentos. E mais uma vez reforçando, não é porque nós não temos tantos, digamos assim, artigos científicos falando sobre as nossas frutas, os nossos legumes aqui da nossa região, do Brasil, não significa que nós não temos compostos fenólicos nesses alimentos, né? Então, lembra sempre disso também, lembra de que as nossas frutas, os nossos vegetais locais em que são produzidos aí aonde você mora, no meu caso aqui em Natal, são os alimentos mais ricos em compostos fenólicos, porque foi ali da terra, tá fresquinho, então o ambiente proporciona isso. E reforçando sobre o mecanismo de ação desses compostos fenólicos. O grande panorama, né, a grande sacada deles é que eles trabalham com atividade, com mecanismo de atividade antioxidante, bacteriostático, antibacteriano, que são conceitos diferentes que eu falei no início aqui do vídeo, antifúngico, antidiarreico e sobretudo, esses compostos fenólicos, de uma forma geral, eles também acabam atuando na melhora da sensibilidade à insulina. E, consequentemente, se eu melhoro a sensibilidade à insulina, eu também melhoro a captação de glicose, o que faz com que a glicemia sanguínea dê uma melhorada, uma regularizada. E isso é uma atividade anti-obesidade que esses compostos fenólicos têm também. Inclusive tem um artigo científico que tem uma figura bem bacana que fala sobre isso. Não vou me lembrar os autores no momento, mas tem uma figura em que fala o mecanismo de ação desses compostos fenólicos, em que eles reduzem a lipogênese, ou seja, eles bloqueiam essa lipogênese, fazem com que haja uma menor quantidade de gordura que seja armazenada no corpo e eles ativam, certo? A melhora da sensibilidade à insulina, consequentemente melhorando esse metabolismo, tá? Principalmente para o emagrecimento. Então a gente não pode esquecer desses alimentos que são ricos em compostos fenólicos e precisamente lembrar de trabalhar com as cores dos alimentos na nossa prática clínica. Lembrar de falar para o nosso paciente a importância das cores dos alimentos que a gente vai inserindo ali na alimentação. Então, e fica aqui também muito importante de que esses compostos fenólicos, de uma forma geral, eles também recebem esse rótulo, digamos assim, de que são compostos anti-obesidade. Mas é aquela coisa, uma andorinha só não faz verão. Então precisa estar agregado ali para uma alimentação mais equilibrada, harmoniosa, para que ele possa realmente ter benefícios, né? Que ele possa realmente extrair esses benefícios. E mais uma vez, lembrar de que é necessário cuidar da saúde intestinal em primeiro lugar, porque senão esses compostos bioativos ou não vão ser transformados, os que precisam, ou não vão ser bem absorvidos, e aí não vai ter a ação que a gente planeja, né, por trás de nossa prescrição nutricional. E eu vou deixar assim uma pergunta no ar, mas com certeza você que é nutri aqui já vai imaginar aqui a resposta de que
Se os compostos fenólicos eles são tão distribuídos na natureza, eles estão presentes em tantos alimentos, em várias cores, e se eles são protetores da nossa saúde, se eles protegem contra doenças crônicas não transmissíveis, por que que a incidência e a prevalência dessas doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus, síndrome metabólica, por que que essas doenças crônicas não transmissíveis é tão grande, né? Se é amplamente distribuído na natureza. Mas aí a gente pode, né, parar aqui para pensar, para lembrar, por exemplo, do Guia Alimentar para a população brasileira, né? Em que tem lá uma regrinha de ouro, que depois vocês vão lá e dar uma olhada, que isso vai clarear aí as ideias de vocês. Então, gente, espero que vocês tenham gostado aqui dessa live, que isso tenha clareado aí ou tenha refrescado a memória sobre os compostos fenólicos. Realmente é um universo, não acaba aqui para falar sobre esses compostos fenólicos, não acaba aqui para falar sobre como aplicá-los no plano alimentar, mas eu já deixo aqui a sementinha aqui plantada para vocês, para poder sempre pensar cada vez mais nesses compostos, nas combinações que a gente pode fazer no plano alimentar, e é importante você explicar isso para o seu paciente, porque quando a gente explica, as coisas clareiam e ele finda aplicando mais na prática dele, na rotina dele, e isso potencializa o resultado do seu paciente e, consequentemente, o seu resultado como nutricionista. Nutri, muito obrigada por sua participação aqui no Instagram, muito obrigada por você ter assistido aqui no YouTube também. Qualquer coisa, se inscreve, segue aqui, né, o perfil no Instagram e se inscreve aqui no canal do YouTube, porque toda semana a gente vai estar trazendo aí mais vídeos, mais coisas para vocês. Então, Nutri, até a nossa próxima live, vocês vão me ajudando também a escolher os próximos temas, tá bom? Tchau, muito obrigada! Tchau, Nutri, aqui também no YouTube. Muito obrigada pela sua participação, por você assistir. Espero que tenha gostado. Se tiver dúvida, deixe aqui embaixo que a gente vai conversando sempre, trazendo essas informações. Até o próximo vídeo.